Normal aqui. Normal? Marcos. Hoje é o irmão Marcos Ari que vai testemunhar. Daí a gente dá uma guardadinha ali, umas 8h05, daí a gente começa. Só para o pessoal entrar bem. Ô, meu amigo. Aleluia. Então, irmãos, a gente está hoje novamente continuando aquilo que nós temos feito já, acho que 2 semanas, né? Que é compartilhando, então, os testemunhos, né? Cada dia alguém diferente compartilha algo, né? E tem sido, né? Tem sido Não é que interfere. Não fez nada. Não pode dizer a mim? Não tive nós vemos isso, né? Os irmãos compartilhando, os irmãos falando, né? E nós percebemos que, né? O quão poderoso é aquilo que o Senhor tem feito na vida desses irmãos. Então, hoje o irmão Marcos, ele vai compartilhar conosco o testemunho dele. Tá por aí, Marquinhos? Bora. Vai lá que é tua. Isso, eu vou desativar o áudio aqui dos irmãos, só deixar o do Marcos daí para facilitar. desligar o áudio. Amém. Boa noite, família. Todo mundo me escutando? Então tá, né? Vamos lá. Bom, como muitos sabem, como muitos jovens, eu também sou um jovem que não tive pai, não tive o acompanhamento masculino na minha infância. Sempre fui criado com a minha mãe, meu pai também nunca foi presente. Então, durante a minha infância, isso gerou uma dúvida, um conflito e, claro, uma crise de identidade. Bom, eu me lembro que na minha infância os meninos na escola batiam em mim e eu achava isso normal. Tipo, eu não revidava, eu aceitava isso, porque eu nunca tive um exemplo masculino na minha vida, eu nunca tive alguém que me ensinasse que eu deveria me impor, que eu deveria ter atitude de homem, e isso foi me gerando um trauma durante a minha infância e tudo mais, e aquela zoação na escola dos colegas dizendo que, bah, meu, tu tem 18 anos e ainda não aprendeu a dirigir. Querendo ou não, isso é algo simples, mas numa criança isso traumatiza bastante. E aí, durante a minha adolescência, um momento da minha vida, eu fui morar em Capão, e aí voltei para Cidreira de novo, onde estavam meus amigos. E aí, aos 16 anos, eu comecei a ter um relacionamento com uma menina, e a partir desse relacionamento, isso começou a abrir portas para Satanás entrar na minha vida, e de forma totalmente avassaladora. Aos 16 anos, então, eu comecei a relacionar com essa menina, e aí fui descobrindo coisas, aí fui participando de festas, começando a me entregar ao mundo de uma maneira completamente inocente,
um menino inocente se entregando a uma vida totalmente do mundo. E aí eu me lembro que nos meus 16 anos eu comecei a frequentar festas e comecei a entrar de cabeça no mundo, deixar me levar pelo mundo. E aí foi o start para a rebeldia do jovem, né? E aí eu comecei a participar de festas. E eu me lembro também que eu comecei a andar com alguns caras e esses caras faziam coisas erradas. Uns traficavam, usavam drogas, brigavam, eram totalmente violentos. Muitos deles já eram envolvidos com tráfico há algum tempo. E aí, desde esse momento, eu comecei a andar com esses jovens e aí eu comecei a fazer o que eles faziam, a ser como eles eram, a agir como eles eram, como eles agiam. E aí, aos 17, eu terminei o relacionamento com essa menina e eu comecei a andar só com eles. E aí, existe até um estudo que diz que nós somos a base e a média das 5 pessoas em que nós mais relacionamos, em que nós mais andamos. E aí, a partir do momento que eu ando com essas pessoas, eu me torno igual a essas pessoas. E aí, claro, Satanás ele entra na minha vida de uma forma. E aí foi o ápice da rebeldia. A gente ia para as festas totalmente para brigar, para, sabe, totalmente se entregar ao mundo. E aí eu comecei a fazer festas aqui em Cidreira. Eu promovia festas onde o maior intuito era induzir os jovens a beber, a se entregar ao mundo. E aí, aos 17, eu comecei a andar com esses caras, e aí eu comecei a me envolver de uma forma, e aí eles tinham um grande vínculo com o tráfico aqui em Cidreira. E aí eu comecei a andar com eles e ser igual eles, sabe? Praticar com eles. Eu fui praticamente a Maria vai com as outras. E aí isso começou porque, tipo, eu andava com eles, eu era igual eles, então eu era o bambambam, bam, bam, entendeu? Tipo, isso foi só por deixar se levar, se entregar a algo para ter aparência, mas não ter realidade nisso. E aí eu comecei a me envolver com eles de uma forma e ver o que eles faziam e fazer o que eles faziam. E aí, perdendo amigos todos os dias, sabe? E aí, até que um dia ocorreu uma situação lá na Costa do Sol. Eu ia dar uma festa no dia, era até meu aniversário. E aí, eu ia dar essa festa e eu ganhei de presente de um dos meus amigos uns LEDs para pôr na festa. Aí eu e mais dois amigos do mundo, nós fomos até a Costa do Sol pegar esses LEDs. Só que esses caras que estavam comigo, eles eram muito envolvidos no tráfico aqui em Cidreira. E eles já eram conhecidos, eles já tinham fama. E aí a gente foi lá e aconteceu uma situação e tal, e os caras, alguns traficantes de lá reconheceram nós, enfim, aí vieram até nós e aconteceu toda uma situação, eles pegaram nós e aí a gente acabou apanhando e graças a Deus a gente conseguiu fugir daquele local a tempo de que algo pior acontecesse. E aí, isso foi numa manhã. Daí, voltando para a Cidreira nessa manhã, a gente totalmente em choque, né? Porque eu totalmente em choque, principalmente, porque eu nunca tinha participado de algo tão forte assim e algo que realmente eu senti que ali eu poderia ter perdido a minha vida através da amizade. Então, aí chegando em Cidreira, aliás, no mesmo dia foi o dia que eu e a Larissa a gente ia sair, acho que pela segunda vez, a gente estava começando a se conhecer e se relacionar. E aí nesse dia de tarde eu saí com a Larissa e tudo mais. Daí a partir desse dia eu comecei a me afastar um pouco, a entender que aquilo tudo não era só uma brincadeira, que aquilo tudo era algo sério, que podia custar um dia a minha mãe chorar, porque algo de ruim teria acontecido comigo. Então eu comecei a me afastar um pouco e aí enfim, depois de uns dias, eu e a Larissa a gente começou a firmar nosso namoro e aí eu até digo para todo mundo que eu creio que Deus usa as pessoas e ele usa as pessoas como ferramenta dele e eu creio até hoje e eu creio, tenho convicção disso que a Larissa foi um anjo que Deus botou na minha vida para
sabe, para ligar, dar um start em mim, me puxar, me tirar disso. E aí, relacionando com a Larissa, eu comecei a me afastar um pouco dessas pessoas, sabe, a não andar mais com eles, não ter as mesmas práticas, e ela foi me puxando disso. E aí, daí a irmã dela, a Fábio e o Ito, começaram a ir numa célula. Aí um dia convidaram ela e eu era muito ciumento. E eu falei, não, tu não vai, não sei o quê, eu não quero que tu vá, tu não conhece ninguém lá, nem eu conheço. E eu não vou ir, não é pra ti. Daí ela falou, não, eu vou sim, eu vou, porque eles me convidaram e eu não vou fazer desfeita. Daí ela foi, e aí chegando em casa, ela mandou mensagem, assim, uau, incrível, top, tu tem que ir. Eu não vou nesse negócio de igreja, eu não gosto de igreja, não tenho nenhuma vontade de ir. E aí eu me lembro que ela pegou e aí no outro dia ela veio aqui pra casa, e eu fui olhar o telefone dela, o líder da cela pegou e mandou uma mensagem pra ela, muito bom tu ter vindo e tal, volte sempre. Daí já me ferveu o sangue já. Eu disse, não, cara, tá louco, tá pensando esse cara, ele acha que tu é solteiro, certo, né, porque ficar te mandando mensagem no WhatsApp, olha só, vê se tem cabimento isso. Daí ela disse, tu não quer que ele mande mensagem, vai lá pra te ver, tu vai ver que não tem nada a ver com isso que tá pensando. Aí eu disse, não, então tá, eu vou então nessa cela aí só pra mostrar pra ele que tu não tá sozinho. Mostrar pra ele que eu tô do lado, porque senão o bicho vai pegar pro lado dele, né? Aí daí enfim, na outra quarta-feira da outra semana a gente foi, e aí, claro, todos que chegam na cela pela primeira vez é aquele espanto, né? Todo mundo dizendo que te ama e todo mundo dizendo que é bom que tu esteja ali. E eu fiquei assim, olha só, esses caras nem me conhecem, ninguém nunca me viu na vida. Como é que eles vão dizer que gostam de mim, que eu sou bem-vindo naquele lugar, sendo que eu nunca fui ali, eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com eles? E aí, nessa primeira célula que a gente foi, na segunda célula que a gente foi, eles já botaram nós na função já. Aí eles botaram, adicionaram nós do grupo lá e tudo mais, daí disseram pra nós, ó, semana que vem vocês já estão nas funções. Aí botaram nós, eu me lembro que botaram nós na época era momento curiosidades, tinha que trazer uma curiosidade do mundo e relacionar ao evangelho. Aí daí já me botaram nas curiosidades, eu disse, sai, cara, nem crente eu sou, como é que eu vou fazer como é que eu vou fazer curiosidades, como é que eu vou falar do evangelho se eu nem conheço? Aí fui, né? Daí o marido da minha irmã, ele é pastor, ele pediu umas dicas. Aí a gente até brinca, porque na célula, no dia da célula, eu tava de capuz, né? Daí eu falei pros irmãos que tava com frio, mas eu tava com fone no ouvido só escutando o que ele tava falando e passando daí a mensagem. Mas enfim, daí nós começamos a relacionar, e aí logo em seguida os irmãos já meteram pressão pra gente ir no encontro, né? Eu disse, não, encontro já é demais, tem um compromisso. Passar um final de semana fora de casa, final de semana que eu posso ficar em casa dormindo, vou ir lá ficar sentado numa cadeira escutando alguém pregar. Daí ela disse, não, eu vou. Daí eu disse, não, como é que tu vai? Eu não vou ficar em casa, certo? Tu vai estar lá, bem lindo. Eu disse, imagina os irmãos vão ver a varoa de Deus linda desse jeito e vão cair em cima. Eu disse, então tá, se tu vai, eu vou também. Daí ela disse, então a gente vai. Daí eu fui por livre espontânea pressão, né? E aí fomos. Aí eu me lembro até que a Andressa levou nós e no caminho todo eu disse, não quero, né? Não quero, não vou. Aí chegamos lá na sexta de noitezinha e eu sem nenhuma vontade, né? Eu passei a sexta-feira toda resistindo e não queria, não aceitava, e não estava gostando do ambiente. A minha vontade era estar em casa dormindo e ou assistindo TV. E aí a gente foi. Aí no sábado de manhã, tava num momento lá e aí eu fechei meus olhos e eu disse, Deus, por que que eu tô aqui, sabe? Por que que eu tô aqui? O Senhor vai falar comigo? Vai acontecer alguma coisa? Eu não queria estar aqui, não sei, eu não entendo por que que eu tô aqui. E aí eu me lembro até hoje eu tava de olhos fechados e Deus falou para mim assim, filho, se lembra aquele dia que tu tava lá, aquelas balas que eram para ti, sabe? Fui eu que tirei, sabe? Eu que tava lá contigo naquela hora. E aí, desse instante em diante, eu tomei realidade da situação
E aí, realmente, eu decidi que eu ia passar o controle da minha vida para Deus e que Deus ia ser o meu guia, que Ele ia ter o controle da situação, que eu ia perder o controle para que Ele assumisse. E aí, dessa hora em diante, eu não parei de chorar, eu olhava para Larissa e eu só chorava. E aí, chorei comendo, chorei na hora de dormir, saí de lá chorando e foi algo incrível, sabe, o que Deus fez. E a partir de lá, Deus ele mudou totalmente a minha história, mudou totalmente a minha vida, sabe, a minha casa, tudo. Antigamente, na época que eu era do mundo, eu saía escondido, eu esperava a mãe dormir e saía escondido para ir encontrar meus amigos de noite, de madrugada. Ficava até de madrugada na rua e não dava uma satisfação para ela de onde é que eu estava, sabe, do que eu estava fazendo. Chegava em casa, ela brigava comigo, eu brigava com ela como se eu tivesse razão de tudo ainda. E aí, totalmente, quando eu voltei do encontro, eu voltei totalmente mudado, sabe. O que Deus fez foi algo incrível. E eu agradeço até hoje pela vida do pastor. Na época, o meu líder era o Matheus Teixeira, a gente foi, sabe, eles me empurraram, eles me desafiaram a mergulhar nesse evangelho, a mergulhar na presença, sabe, a cada vez mais buscar Deus e ser ousado em tudo. E eles foram me direcionando cada vez mais. E, e aí eu me lembro que logo em seguida que a gente voltou, Deus foi começando a fazer, e aí a ID foi começando a expandir, e nós participando daquela multiplicação toda. E hoje eu olho assim pro Paulinho, pra Roberta, pra Lari, e eu lembro da época da Kairos, que o pastor enviou nós para lá para servir a vida da Fê na célula, e servir, estar junto apoiando, e sabe, foi aquele mover gigante. Era a célula lotada de jovens, a presença de Deus, sabe? Não tinha uma célula onde não tinha membros sendo batizados no Espírito Santo, sabe? Pessoas, jovens entregando a vida para Deus. E foi algo incrível que Deus fez naquele mover, sabe? E hoje eu olho para o meu passado e agradeço a Deus por cada situação que Ele me mostrou. E, e hoje, se eu não tivesse entregado a vida para Deus naquele dia, sabe? Se eu não tivesse deixado Ele tomar controle da situação, com certeza eu não estaria aqui hoje falando com vocês. E, sabe, deixem Deus tomar o controle da vida, sabe? A partir do momento que Ele entra e que Ele assume o controle, Ele é como se fosse um GPS na nossa vida, sabe? O Espírito Santo começa a nos guiar pelos melhores caminhos. E aí, sabe, tudo que Deus fez, sabe? Eu tenho vários e vários amigos que morreram, uns assassinados, outros morreram em chacina, sabe? Outros que as mães não puderam nem enterrar porque ainda não acharam os filhos. E então eu olho para trás e vejo tudo que Deus fez e em cada momento que Ele teve me protegendo e me ensinando, sabe? Que em cada momento Ele estava lá. Eu nunca tive um pai presente, mas Ele estava sempre do meu lado, mostrando que o meu pai de verdade era Ele. E então, irmãos, sabe? Deixa Deus tomar o controle da situação, sabe? Mergulha, vai pisando cada vez mais, vai pisando cada vez mais fundo, até que você fique submerso, fique submerso, porque quando nós estamos submersos, nós não temos mais o controle da situação. E quando nós estamos submersos, nós não temos mais controle da situação e Deus tem o controle daí. É Deus que assume o controle. E ele começa a nos guiar cada vez mais, sabe? É incrível. A partir do momento que Deus ele nos guia, que ele tem o controle da situação, o que ele faz é maravilhoso, sabe? Ele leva nós a mergulhar no oceano do sobrenatural. Então foi incrível o que Deus fez na minha vida, sabe? E eu agradeço muito ao pastor e a todos os irmãos que impulsionaram isso, sabe? A que incentivaram nós a estar junto e a cada jovem que eu pude estar que eu pude estar falando desse testemunho, que eu pude estar ajudando e mostrando que não é esse o caminho, sabe? Não é o caminho do Maria vai com os outros que é o certo, sabe? A gente não pode deixar se ser influenciado por pessoas do mundo, sabe? A gente tem que ter a base, tem que ter uma base, sabe? Ter, em média, se espelhar nos irmãos, sabe? Maduros da igreja, não em pessoas do mundo, sabe? Não nos deixar levar pelas coisas do mundo, sabe? Só porque é moda, não precisa praticar, não precisa fazer, sabe? Porque o que parece ser apenas uma brincadeira pode custar a vida, sabe? Que pode ser apenas uma coisa, pode ser apenas algo para se sentir bem,
pode custar a vida, e eu agradeço muito a Deus porque Ele fez tudo isso, e é algo incrível. A partir do momento que Ele toma o controle, que ele tem o controle da nossa vida, e que a gente, sabe, mergulha no oceano dele, aí sim a gente começa a aproveitar e desfrutar da graça e do amor pleno que é o dele. Amém. Era isso. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão me escutando aí? Meu celular deu um problema aqui que eu não estou enxergando mais ninguém. Estamos Responde sim, no chat, porque eu não estou Sim, enxergando ninguém. estamos sim, estamos a gente sim. a gente tá te escutando, né? Enxergando não. Ah, beleza, então. Vendo esse testemunho do Marcos, né? Eu compartilhei ele no domingo, que essa semana, né? Eu tenho já escutado esse louvor do Adotado como Filho. E mais uma vez, né? Eu estou percebendo que ele se aplica em tudo. E o fato é que toda pessoa, né? Ela procura pertencer a algum lugar, né? Se for ver o jovem, o adolescente, a criança, né? Quando ela começa a entender, ela quer ser participante de algo, né? E de fato, daí é onde entra o Maria vai com as outras, né? Para ser participante de algo, ela vai no embalo do que os outros estão fazendo, né? E o fato é que é somente em Jesus que nós nos sentimos preenchidos, né? E esse vazio, esse desejo de ser aceito, ele é suprido quando nós encontramos Jesus Cristo e a igreja, né? E daí vem à tona, então, né, através desse testemunho do Marcos, então, que traz uma clareza para nós, né, que todas as pessoas, elas estão buscando isso, né? Compartilhamos ali no domingo sobre o versículo que diz, né, que toda a criação, ela aguarda a manifestação dos filhos. Então, todas as pessoas que estão na nossa volta, né, eles podem não saber, mas eles querem se sentir parte de algo, né? E é somente a igreja, é somente Jesus Cristo que supre plenamente isso. Amém? Eu me esqueci de avisar no início, mas, né, como nós temos feito todo dia, nós vamos ceiar. Então, se você não pegou aí o grapete de uva, não, tô brincando, o vinho, ou enfim, o suco, pegue aí, então, nós vamos ceiar. Eu tô sem vídeo, beleza, mas se der para me escutar, tá bom. Meu celular, ele tá passando por um problema, problemas técnicos. Amém. Pegue aí o cálice, então, e o corpo de Cristo, nós vamos orar. Pai, nós oramos, nós declaramos sobre esse sangue, ó Deus, que diz respeito a esse novo tempo que nós estamos sendo chamados a viver. Ó Deus, o sangue, ele divide a nossa história, o sangue, ele divide, ó Deus, e esquece toda a escrita de dívida que nós tínhamos, ó Deus, e nos garante a tua herança, nos torna participantes daquilo que o Senhor recebeu, daquilo que o Senhor tem. Ó Deus, eu declaro em nome de Jesus, nessa noite, sobre a vida dos irmãos, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Deus, que ao participarmos desse momento, ó Deus, o sangue, ele abra os nossos olhos para nós percebermos o favor e a graça que estão liberados sobre as nossas vidas através da cruz. Ó Deus, ao participarmos do teu corpo, ó Deus, que percebamos a vida que foi liberada sobre nós. A tua palavra diz que por conta das tuas pisaduras nós fomos sarados. A tua palavra diz que o castigo que estava sobre o Senhor nos trouxe paz. Ó Deus, eu declaro em nome de Jesus que ao nós participarmos disso, haja clareza, haja revelação de que tudo aquilo que nós precisamos está liberado através do sacrifício da cruz. Seja o que for, seja qual necessidade for, seja ela material, seja ela, ó Deus, de fato um sentimento, tudo isso nós somos preenchidos, supridos pelo Senhor. Ó Deus, eu declaro em nome de Jesus que todos nós possamos entender e perceber essas verdades, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Sei, compartilhe aí com seu irmão. Não, tô brincando.
Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, meus